Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao YouTube. Eu me chamo Paloma, tenho um canal aqui no YouTube que leva o meu nome, Paloma Lima, onde eu falo sobre livros, e estou aqui a convite do YouTube para a gente conversar um pouco sobre literatura de expressão alemã. E hoje conversamos sobre um quadrinho chamado Veneno, de autoria de P. Ameta e Barbara Yellen, publicado pela Darkside com tradução da Rebecca Paola Gerd. E o que a gente tem neste quadrinho aqui? Aqui nós temos uma narrativa que é conhecida como narrativa moldura, ou seja, quando a gente tem uma história dentro de outra história. E como que essa história começa? A gente está no século XIX em um trem com direção a Hamburgo, e nesse trem nós temos foco sobre duas personagens. Uma delas é uma senhora, que é uma escritora renomada, e a outra é uma jovem que está acompanhando essa escritora. Elas estão lá conversando, até que aparece um funcionário do trem avisando aos passageiros de que eles muito provavelmente não vão chegar no horário, no seu destino, porque houve um acidente e o trem terá de fazer um desvio para chegar em Hamburgo, passando pela cidade de Bremen. A partir daí, a gente vê que a escritora fica bastante nervosa ao saber que vai ter que passar por esse lugar. Isso é percebido pela mulher que está acompanhando ela e logo pergunta o que está acontecendo, fica preocupada, o que acaba levando essa escritora a rememorar um período de seu passado. Em 1831, quando essa senhora estava no comecinho da sua carreira de escritora, ela é contratada por uma editora para fazer um relato de viagem sobre a cidade de Bremen. E ela tinha toda uma ideia do que ela pretendia fazer nesse relato. Então, falar das modernizações que foram inseridas a partir dos anos de dominação francesa na cidade, falar da reputação liberal da qual gozava a cidade à época, falar dos principais pontos turísticos, é claro, contar um pouco da história da cidade. Porém, chegando nessa cidade, ela começa a ouvir umas conversas estranhas, vê que tem um clima meio esquisito pairando naquela cidade, mas está ali para fazer o trabalho dela, começa a pedir algumas informações necessárias aos habitantes locais, e essas pessoas se mostram bastante desconfiadas em relação à escritora, questionam por que ela está ali. Ela fala, então, que foi contratada para fazer um relato de viagem sobre aquela cidade, mas desconfiados que estão, eles questionam se, na verdade, ela não estaria ali para cobrir uma execução que aconteceria em praça pública no dia seguinte. A execução em questão seria de uma mulher chamada Gescha Gottfried, que foi condenada por uma série de assassinatos, e a escritora fica muito interessada na história dessa mulher, quer descobrir as motivações dela, por que ela cometeu aqueles assassinatos, e começa então a investigar um pouco da história da Gescha. Porém, apesar dessa parte da escritora e do relato de viagem, a viagem de trem serem ficção, a história da Gescha não é ficção. Gescha Gottfried realmente existiu e, aos 43 anos após ser descoberta, confessa ter envenenado 15 pessoas entre os anos de 1813 e 1827, incluindo seus pais, filhos e maridos. Ela envenenava as pessoas com arsênico, que estava em meio a uma substância conhecida como manteiga de rato. Então, o que ela fazia? Ela passava essa manteiga na comida que oferecia às suas vítimas, só que a substância estava em pouca quantidade. Então, essas pessoas inicialmente adoeciam, a Gescha se oferecia para cuidar dessas pessoas, e assim ela conseguia administrar a substância de forma gradual até que essas vítimas chegavam finalmente a morrer. Só que, em certo momento, a Gescha oferece comida a um de seus locatários. Ela tinha alguns problemas financeiros e, na tentativa de resolver um deles, tenta envenenar o seu locatário. Só que ele percebe algumas bolinhas brancas em meio àquela comida que lhe foi oferecida pela Gescha. Então, ele resolve levar a um médico para que ele analise aquilo e o médico reconhece a substância como arsênico. Gescha, então, é descoberta, isso acontece em 1828, e em 1831 ela é condenada à decapitação. Um fato interessante em torno dessa história é que essa execução foi a última execução a ser realizada de forma pública na cidade de Bremen, e até hoje na cidade, no local em que foi erguido o patíbulo onde a Gescha
foi decapitada a uma pedra. Eu vou deixar aí uma imagem na tela para que vocês possam ver. E essa pedra, que tem uma cruz entalhada, é conhecida como Der Spuckstein, traduzindo literalmente a pedra cuspida. E até hoje, alguns habitantes e pessoas que conhecem a história, ao passar pela pedra, cospem nela, demonstrando a sua repulsa aos crimes que foram cometidos por Gesche Gottfried. E falando de história em quadrinhos, não dá para deixar de comentar sobre o traço. Vou deixar então algumas filmagens aí para que vocês consigam ver o traço desta HQ. As ilustrações são de autoria da Barbara Yelling, que nasceu em Munique em 1977, e esta Veneno, publicada em 2010, foi a primeira HQ de destaque da Barbara. Pelo seu trabalho, ela chegou a receber em 2016 o prêmio Max und Moritz de melhor quadrinista de língua alemã, e eu gostei muito do traço, porque eu acho que casa muito com a história que é contada, então ajuda a criar esse clima meio sombrio, essa atmosfera esquisita. Fora que tem umas cenas muito bonitas também, principalmente quando ela ilustra as construções da cidade. O roteiro, por sua vez, fica por conta de Pea Mehta, e uma coisa bem legal desta edição é que, ao fim, a gente tem apêndices, que são textos do Pea Mehta falando mais sobre a história da geisha. O Pea Mehta, aliás, nasceu em Bremen, ele nasceu em 1956 e trabalha desde os 17 anos como ilustrador, mas é também redator, chegou inclusive a publicar contos em revistas literárias, e em 1988 ele faz uma grande pesquisa sobre o caso da Gesche Gottfried, que acaba inclusive virando um livro intitulado Gesche Gottfried, uma tragédia em Bremen. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o que a gente tem aqui em Veneno e, portanto, sobre a história da Gesche Gottfried. Se você gosta dessas histórias focadas em crimes reais e também de histórias em quadrinhos, este aqui é um prato cheio para você. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um gostei aqui e de se inscrever no canal do YouTube, porque daqui a 2 semanas estarei de volta para a gente conversar sobre mais literatura de expressão alemã. Um grande abraço e até os próximos vídeos.